Pessoal, muita gente sempre tem curiosidade, mas não tem paciência de entender como é que a gente chegou nessa sopa de letras que é o sistema partidário brasileiro. Para ilustrar o que a gente está falando, dessa pulverização partidária, dessa fragmentação atual, qual é o resultado disso? Vê as votações, os alinhamentos em torno da reforma da Previdência, hoje no Congresso Nacional. O PSL, que é o partido do Bolsonaro que virou presidente, elegeu 60 deputados, não consegue ter uma unicidade e uma orientação comum para votar a maior reforma mais necessária e mais urgente do Brasil, que é a reforma da Previdência. Por quê? Porque o partido não significa nada. Quem está no PSL tem cabeças diferentes, pensamentos diferentes. O único partido que se manifestou votar de forma unânime, com 8 votos, que são os 8 deputados federais, pela reforma da Previdência, foi o Partido Novo. Nenhum partido, nem o PSDB é totalmente contra, nem o PT é totalmente contra. Você vê o que é o resultado dessa fragmentação, dessa ausência de compromisso com o programa e dessa pulverização de vários partidos interessados muitas vezes, e quase na maioria dos casos, no fundo partidário. Olhando hoje as figuras políticas e as agremiações que existem hoje, a gente entende voltando até o pós-guerra. Porque, na verdade, os partidos de lá é que formataram as correntes políticas que foram dar nessa variedade de partidos que a gente tem hoje. Basicamente, a gente tem, vamos chamar assim, 3 fases na história da política partidária brasileira do pós-guerra. Entre 1945 e 1964, foi um período democrático da história brasileira, sob o regime da Constituição de 46, tinham 3 partidos no Brasil: a União Democrática Nacional, o Partido Social Democrático e o Partido Trabalhista Brasileiro. O Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, eram os simpatizantes do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas tinha sido o nosso ditador no Brasil de 1930 a 1945. E quando ele volta para atividade política num ambiente democrático, ele vai se abrigar num partido que chama-se Partido Trabalhista Brasileiro. Tanto que vai ser eleito presidente em 1950, um movimento querenista que dizia: queremos Getúlio de volta, agora na democracia. A população queria e votou no ex-ditador, mas num partido político dentro de um regime democrático, que era o PTB. Guardem bem, porque o PTB existe até hoje. O outro é a União Democrática Nacional. O que era a União Democrática Nacional? O DN. Eram os conservadores, a burguesia conservadora tradicional brasileira. Anti-Getúlio. Basicamente eram os anti-Getúlio Vargas. E PSD, que não é o atual, mas é na época o Partido Social Democrático, que era um partido das classes médias urbanas, cuja figura mais conhecida foi o Juscelino Kubitschek, que foi presidente do Brasil em 1956 a 1960. Bom, esse modelo, haviam outros partidos menos relevantes, mas esses 3 partidos, havia o partido do Adhemar de Barros em São Paulo, havia o PTC na época, que foi o partido, o PTN, que foi o partido que o Jânio Quadros entrou, mas tinha o apoio da UDN nas eleições de 1960, enfim, eram poucos partidos, era muito delineado o sistema e muito claro. Bom, aí veio a Revolução de 64, o movimento de 64, e esses partidos vão ter, ainda vão continuar existindo, mas vão começar a sofrer pressão e controle do regime que vai ficando autoritário. E em 1966, por um ato institucional, o governo militar define que vai haver um modelo bipartidário. Todos aqueles que estavam a favor do governo, uma boa parte do pessoal da UDN, uma boa parte, alguns do PSD, ficaram no que eles chamaram de Aliança Renovadora Nacional, ARENA. E quem não era pró-governo e era tolerável para ser oposição, porque era um regime autoritário,
que é uma coisa bem brasileira, né? Como é que você pode tolerar uma oposição? Mas o Brasil é assim. Ele fez um regime autoritário, mas com um parlamento relativamente livre e com uma oposição. Ficou denominada Movimento Democrático Brasileiro, MDB. E de 1964 a 1982, o modelo brasileiro, o regime político brasileiro aconteceu em torno dessa bipolaridade. Ou era pró-governo militar, ou era oposição tolerada. Todos aqueles que eram do PTB, na época antes da Revolução, socialistas, trabalhistas, a esquerda de uma forma geral, aliados ao Jango, ao Leonel Brizola, ao Miguel Arraes, essas figuras tradicionais da política brasileira, ou tiveram que ir embora ou foram para suas casas, quer dizer, na maioria foram para o exílio, certo? Então esse período foi muito importante porque ele, na verdade, como ele levou quase 20 anos, em torno de 20 anos, quase 20 anos, ele, em tese, ele matou uma parte da aprendizagem e da formação dos quadros dos partidos políticos, como se faz na democracia. Interrompeu, um período de interrupção histórica grande naquilo que vinham se aperfeiçoando como partidos políticos orientados em torno de ideias e em torno de figuras, de lideranças políticas. Então o PTB tinha Getúlio, depois tinha Jango, depois tinha Leonel Brizola. A UDN tinha Carlos Lacerda, o PSD tinha Juscelino Kubitschek, e assim essas figuras eram as figuras políticas que em boa parte tiveram que sair do jogo. Quando vem os anos 80 e a abertura, a anistia em 1979 e a reformação, a abertura para a formação de novos partidos políticos ainda nos anos 80, o que vai acontecer? Esses partidos vão tentar voltar a ser o que eles eram antes. Então o PTB, por exemplo, não existia, voltou a ser Partido Trabalhista Brasileiro, ele renasceu. Só que quem queria ser o comandante do PTB era o Leonel Brizola, que era o genro do Jango, que era casado com a irmã do Jango, que era justamente getulista, né? Varguista. Ele era casado com a filha do Getúlio, o Jango. Então eles estavam vivos todos ainda. Na verdade, o Jango morreu em 1976, o Juscelino também morreu em 1976 e o Carlos Lacerda morreu em 79, se não me engano, de mortes naturais. Tem aí gente que fala que foram assassinados, bobagem. Infelizmente, essas figuras líderes dos partidos anteriores morreram no final dos anos 70. Mas a abertura partidária da democracia que se aproximava, na abertura no governo Figueiredo, antes Geisel, Figueiredo e depois na abertura com a eleição do Tancredo Neves, esse período de transição, os partidos foram renascendo. E aí veio o PTB. Quem é que ficou dono do PTB? A Ivete Vargas, que era sobrinha do Getúlio Vargas. E o Leonel Brizola, que queria resgatar o PTB getulista, teve que inventar um outro partido, que foi o PDT, Partido Democrático Trabalhista. Então vocês vão vendo que vão se formando partidos aí que vocês já vão lembrando que tem até hoje. O PTB, o antigo PTB, com a Ivete Vargas, o PDT, com o Leonel Brizola, que vinha de volta do exílio, o PSB, que renasce com Miguel Arraes, que era um pernambucano socialista que saiu para o exílio nos anos 60 também, para a Argélia, inclusive, né, em função do regime militar, volta e refunda o PSB. O MDB continua existindo e nesse início dos anos 80, acho que são esses os principais. Muito bem. Quando o Tancredo Neves vai se candidatar à presidência pelo Colégio Eleitoral em 85, um novo partido importante vai nascer. Um desmembramento da Arena, que nesse período de abertura deixa de se chamar Arena e vai se chamar, que era o Partido dos Militares, vai chamar-se PDS, Partido Democrático Social. Só que uma facção do PDS não vai compor na eleição do Tancredo Neves em 85, no Colégio Eleitoral. Vai rachar o PDS, uma chamada Partido da Frente Liberal, com figuras como Marco Maciel, Jorge Bornhausen,
Antônio Carlos Magalhães, vão sair do PDS, da Arena, que era pró-militar, e vão compor com o Tancredo Neves. Esse grupo, a partir da Frente Liberal, vai ser o PFL, que depois, mais nos anos, já nesse século, vai passar a se chamar DEM, Democratas. Mas é a mesma coisa, é o antigo PFL. E nos meados dos anos 80 tem mais uma mudança importante. O MDB, que compunha a tradicional oposição aos militares, e depois o MDB, oposição à PDS, oposição, etc., vai ter um outro racha interno, que vão ser aqueles que eram contra o Quércia. Orestes Quércia, que tinha sido senador por São Paulo em 1978, no início da abertura das eleições, que é uma figura muito controversa em função da sua trajetória, com acusações de corrupção, etc. Quem não era coercista vai pular para um outro grupo que chamava-se PSDB, o Partido Social Democrata Brasileiro, os tucanos. Os tucanos nada mais são do que uma facção que sai do PMDB e faz o PSDB. Covas, Serra, Fernando Henrique, Paulo Renato, João Sayad, muitos nomes da política PSDBista que não iam com o Quércia, saem e formam o PSDB. Então você vai ter, no momento em que Tancredo Neves é eleito, depois morre tragicamente, e José Sarney assume até o final dos anos 80, você vai ter um desenho partidário com mais um partido que eu esqueci também fundamental. Vou fazer o resumo depois. Um partido que nasce das greves dos metalúrgicos nos anos 80, numa aliança entre intelectuais, alianças entre os intelectuais, o clero, né, as comunidades eclesiais de base, a igreja trabalhando com a pobreza, intelectuais e sindicalistas compõem um Partido dos Trabalhadores sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda então conhecido como Luiz Inácio da Silva, que depois vai colocar o Lula no nome. Em 1980 fundam o Partido dos Trabalhadores. Então, no início dos anos 80, como eu dizia, recapitulando, você vai ter o PDS, ex-Arena, o MDB oposição, o PT, Partido Recém-Fundado dos Trabalhadores, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, o PDT, Partido do Brizola, e o PTB, Partido da Ivete Vargas. E logo depois, nesse início dos anos 80, com a chegada do PSDB, você tem, e com o racha do PDS com o PFL, você vai ter no governo Sarney uma composição fundamental entre 7 grandes partidos, que são esses que eu acabei de falar. Até o início dos anos 90, até a eleição do Collor de Mello, você tem um rearranjo dos partidos políticos, oriundos todos daqueles movimentos pré-64 e da ditadura militar, que vai ser esses partidos com esse desenho, até que tem um desenho bastante razoável. Vamos recapitular. O PDS, que é o Partido dos Militares, ex-Arena, o MDB, oposição tradicional em partido de centro aos militares, o PSDB, uma facção do MDB, social-democratas, o PFL, que depois vai ser DEM, que é uma facção, uma secessão do PDS, o PT, do Partido dos Trabalhadores, e mais 2 trabalhistas, um brizolista, PDT, e um varguista, Ivete Vargas, PTB. Esse modelo daria para tocar e reorganizar a democracia, como se tentou fazer durante, inclusive, o período da Assembleia Nacional Constituinte de 87 a 88, no período do governo Sarney. Muito bem. Só que as eleições de 1990 vão ter um candidato de cada um desses partidos. Você vai ter candidato do PT, era o Lula. O candidato do PSDB era o Covas. O candidato do PTB era o Afonso Camargo. O candidato do PDT era o Leonel Brizola. O candidato do PFL era o Aureliano Chaves. O candidato do... foram todos já... PT, PDT, PTB... Do PDS tinha sido
o Maluf contra o Tancredo, e depois, no período já das eleições de 90, o Maluf também é candidato, mas ele vai sair pelo PP, um partido, PPB na época, um partido que é uma transformação do nome do PDS, que vai se transformar em PPB, mas ele era o PDS antigo. O que acontece nas eleições de 90? Um desconhecido, quer dizer, relativamente conhecido, salvador da pátria, funda um pequeno partido chamado PRN, Partido da Reconstrução Nacional, e que vinha de um partidinho chamado Partido Jovem, que não era nada, e ganha a eleição. Collor de Mello ganha, de todos esses partidos tradicionais que eu tentei descrever rapidamente aqui, ganha as eleições presidenciais em 1990. E a partir dos anos 90 começa em função da mudança da legislação e da caracterização de que era um bom negócio você fazer um partido político, porque como você tinha financiamento público de campanha, como tem até hoje no Brasil, passou a ser um grande negócio fazer partido político no Brasil. Então você teve esse rearranjo de forças tradicionais da política, e aí você começa a ter um florescimento de vários partidinhos, alguns com algumas figuras que vão se tornar figuras caricatas da política brasileira, e outros que tinham alinhamentos como se fossem um satélite de partidos maiores. Então, por exemplo, o Partido Comunista Brasileiro, ele renasce de registro e fica sempre alinhado ou sempre comunado ao PT. O Partido Comunista do Brasil, PCdoB principalmente, está aí até hoje. O que é o PCdoB? É uma facção do partidão do Partido Comunista Brasileiro, ainda na época que eram legais, na década de 40, que é alinhamento albanês. Por incrível que pareça, pessoal, no Brasil tem hoje um partido que chama Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que em tese é o alinhamento albanês do comunismo. Só no Brasil, cara. Só no Brasil. Você vai ter também uma secessão no Partido dos Trabalhadores, já no final dos anos 90 e início dos anos 2000, que é o PSOL, Heloísa Helena, lembram dela? Que é uma diferença dentro do partido que nasce o Partido Socialista Operário, sopa de letras confunde a gente. O PSOL é o partido da Heloísa Helena, que depois existe até hoje, é um partido mais radical à esquerda, que é uma facção do PT. Você vai ter o PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unidos, que é um partido operário, urbano, sindicalista, de facções mais radicais, revolucionárias, que também nasce nesse período final dos anos 90, início dos anos 2000. Enfim, vão se proliferando vários pequenos partidos, boa parte deles com oportunistas que conseguem fundar partidos que não têm ideologia nenhuma e passam a ser os chamados partidos de aluguel. Os de esquerda têm até um pouco de orientação ideológica. Junto do PT, PCdoB, PCB, PSOL, PSTU e PCO, Partido da Causa Operária, são partidos desses dinossauros da esquerda que estão aí até hoje. Você tem os partidos, todos esses tradicionais que continuam existindo, o PSDB, o PMDB, o PFL, que passa a ser DEM, o PSDB, o PDT e o PTB, que são... O PDT e o PTB são partidos de esquerda, mas de centro, e vão perdendo essa coisa trabalhista e passam a ser partidos fisiológicos e importantes que se alinham aos governos seguintes. E vão nascendo coisinhas estranhas, do tipo Partido Social Cristão, Partido da Social Democracia Cristã, Emael. Emael, até hoje, faz mais de 25 anos, que hoje chamado DC, Democratas Cristãos, é o Emael. Um partido que nunca foi nada e nunca vai ser nada, é o Emael. Nascem figuras interessantes do tipo o PRONA, Partido da Ordem da Reconstrução da Nação, Partido da Reconstrução da Ordem Nacional, com o deputado Enéas, lembram do Enéas, uma figura caricata, o professor Enéas, também nasce nessa época e depois vai deixar de existir porque vai se juntar
ao PL, Partido Liberal, que também nasceu no início dos anos 90, com Afif Domingos, foi candidato a presidente da República contra o Collor, e depois se perverte com Valdemar da Costa Neto, que está aí até hoje, não tem mandato, mas manda no PL, na verdade junta com o Prona e vira PR, que está aí no Congresso Nacional. Então vai ter uma confusão partidária de alianças, partidinhos que vão surgindo e vão se transformar em alguns partidinhos de aluguel, como o PRTB, Partido Republicano Trabalhista Brasileiro, do Levi Fidelix, que está aí até hoje, partido do trem, do Aerotrem, lembram desse? Está aí até hoje, aliás, é aliado do governo Bolsonaro. Então, Democratas Cristãos, PRTB, PHS, e mais recentemente, PPL, Partido Ecológico da Nação, Partido da Mulher Brasileira, PMB, são aberrações partidárias que surgiram nesses últimos anos e não são absolutamente nada. Quando tem 1, 2 deputados que entram e saem, não servem para absolutamente nada e são partidos que se alinham a fisiológicos, que se alinham geralmente ao governo de plantão. Então eu dizia, eram 3 fases. Era a fase do pré-guerra, a fase da autoritária dos militares e a fase pós-militares de democratização, que também pode ser dividida grosseiramente em 2 fases. Essa que vai até 1990, que tem a eleição do Collor, que tem ainda uma certa lógica na formação dos partidos, e depois de 1990 até hoje, que são todos esses partidos que eu acabei de falar, alguns mudam de nome, mas não mudam de figura. Sei lá, o PDS virou PPB, depois virou PP, mas a figura é o Paulo Maluf ainda, né? Até hoje. É o ex-PDS, ex-PPB, PP, que é o Paulo Maluf. O PSDB são social-democratas, Fernando Henrique e sua turma. O DEM era o PFL, que é facção do PDS, está aí até hoje, o DEM do Rodrigo Maia. O PTB do Roberto Jefferson, que é o presidente, aquele que foi preso, depois saiu da prisão, está livre, é o PTB da Ivete Vargas, do varguista, que hoje já não é muito, Campos Machado e tal. O PDT do Brizola, que hoje está na mão de quem? Do Carlos Lupe, que era o seu assecla e seguidor fiel. Carlos Lupe, PDT. E que abrigou uma figura que é o Ciro Gomes. Esse já passou por 7 partidos. Ciro Gomes foi PDS, olha lá, relembra da história que eu contei, foi PDS, foi MDB, foi PSDB, foi PROS, um partido que eles inventaram só para ele, e ele já largou e foi pro PDT. De primeira lembrei de 5, tem mais um. Passou em todos. E você tem algumas outras coisas aí diferentes que nem vale a pena lembrar, mas é PSC, Partido Social Cristão, que tenta trazer um pouco do social cristianismo, mas que nunca foi, na verdade é um partido que hoje está na liderança do pastor Everaldo, e do Gilberto Nascimento, um deputado federal, mas que é um partido de centro-direita, religioso, que se alinha também hoje ao que é centro-direita. Tem o maior partido do Brasil hoje, você vê como o sistema está falido, o PSL, que era o partido do Bivar, era um desses partidinhos de aluguel que foi fundado em 1998 pelo Bivar, que é um pernambucano, que se alinhou a quem estava no poder desde o Fernando Henrique, Lula e Dilma, esteve junto com eles, alinhado de acordo com troca de favores, e o Bolsonaro precisava de um partido, se abrigou com o Bivar no PSL, poderia ter se abrigado no Patriotas, que também é um outro partidinho que está aí até hoje, ou no PEN, ou no PPL, né? Estava buscando uma legenda dessa de aluguel. O próprio PRTB se abrigou no PSL e nas eleições de 2018 o PSL virou um partido de 60 deputados. Não era nada. O que a gente tem aqui então, pessoal, são 3 blocos de partido. Partidos de esquerda, né? Satélites ou em torno do PT. Partidos trabalhistas, centro-esquerda, vamos ficar com PDT e PTB. Partidos de centro-esquerda tradicionais, MDB, PSDB. E partidos de centro-direita, PP, PR, DEM, PSC, e o último que eu ia falar e deixei um pouco para o final é o PRB. O PRB é um partido que surgiu também nos anos 90,
nos anos 2000, praticamente, para ficar claro o que ele é o partido dos evangélicos. É o partido do Edir Macedo, para ficar claro, que ficou grande, as bancadas evangélicas, etc. É o PRB, que também é um partido, vamos dizer, de centro-direita. E tem uma novidade, que é o Partido Novo. Esse não vem de nenhum sindicato, que também é o Solidariedade, tem o Solidariedade aqui no grupo do PDT-PTB, na verdade é o Paulinho da Força, que é um sindicalista fisiológico, um ladrão, que não é alinhado ao PT, mas é na linha demagógico-populista sindical PTB, PDT, Solidariedade. O único partido que surgiu realmente, que é novidade, que conseguiu as regras do jogo, que não faz parte de nenhuma agremiação anterior, nenhuma liderança populista, é o Partido Novo, né? Que pode ser considerado um partido de direita, se quiser, se você pegar o diagrama das ideias econômicas, economia de mercado, redução do tamanho do Estado, redução da carga tributária, liberdades individuais, liberdades de empreender, é partido nessa linha de direita. E tem ainda mais um também que eu esqueci de falar, que ficou grande, que eu falei de antes, é o PSD, que é que o Kassab resgatou a legenda que deveria ser um renascimento do PSD do Juscelino, mas não é. Na verdade é o Kassab que agregou, que arrebanhou insatisfeitos do PSDB, do MDB, do PFL, uma série de agremiações, e trouxe para um partido que ele mesmo diz não é nem de centro, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, é alguma coisa aí que até hoje ninguém sabe muito bem o que é, mas é um partido que está sempre perto do poder. Esteve com Fernando Henrique, esteve com Lula, esteve com Dilma, rompeu com a Dilma e agora faz aí um trabalho para voltar a ser um centrão aí, um centro de apoio, dependendo da pauta. É um partido desses tradicionais partidos de miolo, é um PMDB pós-moderno. Todas essas observações, pessoal, que geram uma confusão enorme na cabeça, porque são, na verdade, hoje 35 partidos, 30 estão representados no parlamento, mas esses são os principais, os que eu falei são os principais, mostram pra gente o seguinte: o sistema partidário brasileiro está falido. Ele carece de representação clara de ideologias, salvo um PT, que também está perdido, mas tem uma história, salvo um DEM, que também está tentando se resgatar, porque quase sumiu, mas é um PFL, né, é um centro-direita liberal conservador, e salvo um Novo, que tem um perfil muito, muito claro do que é, você não sabe muito mais dizer o que é o MDB, o que é o PSDB, o que é o PDT, o que é o PTB, o que é o PP, ou o PR, que é, como eu dizia, o PL mais o PRONA. São partidos que os próprios membros têm dificuldade de se apresentar ideologicamente. Certamente um cara do PR não é do PT, não é de esquerda, mas não vai muito além disso. Você coloca as pautas de votação na mesa, os temas que estão na mesa hoje para transformar e reformar o Brasil, muitas vezes um cara do PR vota junto com o PT, um cara do PP vota com o PT, um cara do PDT vota com o DEM. Acontece direto. Então, não dá para pensar uma democracia estável com um modelo partidário desse tipo. E qual é a pior coisa? Que eu vou levar para um programa seguinte, para um documentário seguinte, que é o sistema partidário. O sistema partidário brasileiro não ajuda, não contribui para que esse modelo confuso se desconfunda, né? Porque, primeira coisa, a legislação permite que você seja infiel partidariamente. Os partidos não exigem que você siga uma doutrina muito fixa. Você tem votações que os partidos se desmembram completamente. Segundo, não existe fidelidade partidária, inclusive você mudar de partido. Antes você mudava de partido em qualquer minuto que você quisesse. Agora existem durante períodos que abrem as janelas para você, pré-eleição geralmente, pré-eleições, que você pode mudar de partido. Então assim, tem um monte de coisas que ainda tem que ser reformuladas no sistema partidário para que exista fidelidade, coerência e programa ideológico. Você pega o modelo alemão, por exemplo, que hoje tem 6 partidos, já teve 4. Se você quer mudar de partido na Alemanha hoje, você pode mudar.
perde o mandato e se candidate no próxima eleição no partido seguinte. Vê se você vai ser eleito. Tinha que ser assim também aqui. Fidelidade partidária é isso. Ou você é um oportunista, cara de pau, como a maioria dos políticos que muda de partido a cada 5 minutos, inclusive de legendas que não tem absolutamente nada a ver uma com a outra, que não tem cara, não tem substância. Muitos partidos aqui, a gente tem que, quando entender o sistema partidário, o sistema eleitoral, que eu vou fazer um comentário depois, nós vamos entender que a legislação já mudou um pouco, não completamente. Ela vai provocar uma concentração de partidos, uma união de partidos, que é o que tem que ser feito com esse modelo aqui de 34, de 35, que tem 30 representações. A gente tem que chegar rápido para um modelo de 15, para depois ir para um modelo de 8 e, quiçá, para um modelo de 6 partidos. Aí sim dá para começar a pensar numa clareza de políticas e de votações e de orientações ideológicas. Não existem 30 ideologias, pessoal. Não existe. Se tiver 5 já é muito, dentro das ideias do mundo político hoje em dia. Então, esse é um pouco o que eu queria trazer para vocês. É uma retrospectiva muito informal da história dos partidos brasileiros para dizer que ainda falta terminar a reforma partidária, que está dentro da reforma política, que vem junto com a reforma do sistema eleitoral, como se as regras de votação e de regras de representação. Esse sistema tem que passar por uma reforma que é a reforma política, para que a gente saia dessa sopa de letras, que eu nem mesmo consigo, às vezes, lembrar todos os nomes das legendas, porque é impossível. É uma confusão que só faz afastar o cidadão da política. Beleza? Espero que isso aqui tenha servido para alguma coisa para vocês. Até a próxima!